Boa tarde, terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula de ontem nós falamos sobre a frequência cardíaca em repouso e hoje nós vamos falar sobre a frequência cardíaca durante a atividade física. Então vamos lá. Qual é a frequência cardíaca ideal durante o exercício? Você sabe? Se não sabe, vamos aprender. Então, é de conhecimento geral, especificamente entre os praticantes de atividade física, que a frequência cardíaca durante o exercício, ela se modifica. Então, vamos lá. Durante o repouso, que nós aprendemos na aula passada, vocês observaram que os batimentos cardíacos, eles variam entre 60 a 90 batimentos por minuto. Já durante o exercício físico, esse valor, ele se modifica. Não podemos utilizar os mesmos valores para analisarmos. Então, são valores diferentes. O ritmo cardíaco durante o exercício ajuda a determinar se a pessoa é capaz de ir mais longe e alcançar melhores resultados, ou se precisa ir mais devagar para não prejudicar a saúde. Ou seja, através do seu ritmo cardíaco, que você percebe que vai aumentar durante a prática de qualquer atividade física, você vai perceber se você pode ir além na sua prática ou se você precisa diminuir a sua prática para não existir nenhum tipo de prejuízo à sua saúde. Então, existem informações que são super importantes e a primeira dela é o seguinte: o número, ele varia conforme a idade. Que número? O número dos batimentos cardíacos. Então, o primeiro ponto seria: de acordo com a sua idade, a sua frequência cardíaca durante o exercício, ela tem um valor diferenciado. Outra coisa, o nível de condicionamento físico, ele também varia. A presença ou a ausência de condições médicas também, ou seja, pessoas com problemas cardíacos, com alguma insuficiência, ela durante a prática de exercício físico, a sua frequência cardíaca ela é diferente de uma pessoa normal. Lembrando que a gente tem que levar em consideração também que durante a prática de atividade física, pessoas que são cardíacas, elas têm que ter um acompanhamento durante todo o processo de atividade, porque existem atividades que não são nem indicadas para pessoas que têm problemas cardíacos devido ao aumento do ritmo cardíaco ser muito grande. E também, outra coisa, será o nível de atividade física praticada no momento, ou seja, a atividade que você escolher. Por exemplo, se você vai realizar uma caminhada, é claro que seus batimentos cardíacos, eles vão aumentar, além do repouso, né? Só que não vai ser um aumento tão grande, vai ser um aumento mínimo. Então, de acordo com a sua atividade, a atividade que você escolhe para praticar, vai existir o aumento de forma gradual no seu batimentos cardíacos. Por exemplo, se você vai praticar uma corrida, você vai perceber imediatamente que seu ritmo cardíaco ele aumenta muito mais do que uma simples caminhada. Então, vamos lá. Então, a frequência cardíaca, ela varia muito de acordo com a idade. Então, temos que levar em consideração o primeiro ponto, a idade. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos, durante a prática de exercício físico, ela tem um nível de batimento cardíaco diferenciado de uma pessoa que tem, por exemplo, 50 anos. Ou o fato de uma criança, por exemplo. Uma criança, por si só, o coração dela já bate mais acelerado do que uma pessoa uma pessoa adulta. O coração de uma criança ele é mais acelerado naturalmente, até em repouso. Então, durante a prática de atividade física, a idade ela tem que ser levada em consideração para podermos analisarmos o ritmo cardíaco de cada pessoa individualmente. Então, vamos lá. Primeira coisa, a frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. Ou seja, isso é um número geral. Os batimentos cardíacos, eles vão a 220 como frequência máxima. Sendo que cada indivíduo tem a sua frequência cardíaca máxima.
de acordo com a sua idade. Vamos lá observar. Para determinar o valor adequado para um indivíduo de 20 anos, por exemplo, basta fazer o seguinte cálculo. Então, para você conseguir identificar qual a sua frequência cardíaca máxima, você vai conseguir identificar de acordo com o cálculo. Qual seria esse cálculo, professora? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a frequência cardíaca máxima geral, universal, que seria 220, e vamos diminuir a sua idade, viu? Então, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos de idade, não é o meu caso, é o caso de alguns de vocês. Uma pessoa que tem 20 anos, vamos utilizar o seguinte cálculo para descobrirmos a frequência máxima dessa pessoa. Então, seria 220 menos 20, que dá 200. Então, a frequência cardíaca máxima dessa pessoa durante a prática de exercício físico é de 200 batimentos por minuto. Só que, durante o exercício, a frequência cardíaca deve ficar entre 50% e 85% do valor máximo. Ou seja, quando você vai praticar o exercício físico, você que tem 20 anos, você não vai conseguir alcançar os 200 batimentos por minuto. Você vai alcançar de 50% a 85% do seu valor máximo, que seria 200 batimentos por minuto. Então, qual será esse valor? Então, uma pessoa que tem 20 anos deve manter os batimentos cardíacos entre 100, que é 50%, e 170 batimentos por minuto, que é 85% da sua frequência cardíaca máxima. Deu para entender que os valores variam entre 50% e 85% durante a atividade física? Ou seja, no repouso, seu coração fica entre 60 e 90, se você tem 20 anos. E durante a atividade física, o seu coração ele vai de 100 a 170 batimentos cardíacos por minuto. Isso, se a sua atividade que você escolheu uma atividade mais leve, vai ficar aí na faixa dos 100. Se é uma atividade física com maior intensidade, o teu coração pode chegar a 170 batimentos por minuto. Esse valor, de acordo com a idade da pessoa, ele vai diminuindo. Quanto mais velha a pessoa, menor serão os valores dos batimentos cardíacos, entendido? E isso durante a prática de atividade física. Então, vamos lá. Qual seria a frequência cardíaca durante a atividade física? Nós temos uma tabela. Essa tabela, ela traz os valores de acordo com a idade de cada pessoa, levando em consideração aquele cálculo lá que a gente fez, que é a frequência cardíaca máxima menos a idade. Então, vamos lá. Uma pessoa de 20 anos, vocês já aprenderam que ela vai ficar entre 50% e 85%, que seria valores entre 100 e 170 batimentos por minuto. Uma pessoa de 30 anos, o cálculo é o mesmo, seria 220 menos 30, que é a idade dele, que seria 190, né? Então, a frequência cardíaca máxima desse indivíduo de 30 anos é 190. Percebam que ela já diminuiu por causa da idade, que a idade aumentou e diminuiu a frequência cardíaca máxima. Então, essa pessoa, durante a prática de atividade física, o coração dela vai de 95 a 162 batimentos por minuto, viu? O que já diminuiu um pouco, porque houve o aumento da idade. Então, vamos lá. Quando você vai iniciar a prática de exercício, de qualquer exercício que seja, qualquer prática que você deseje realizar, por exemplo, se você vai iniciar uma caminhada, por exemplo, professora, ontem na aula eu aferi a minha frequência cardíaca e eu percebi que eu estava com 90 batimentos cardíacos em repouso, que significa que eu estou sedentário. Então, a partir de hoje eu vou procurar uma atividade física para me praticar. Então, como seria esse processo de introdução do exercício? Seria de forma leve, seria de forma crescente. Então, o que você iria realizar serão atividades que é dentro do seu limite menor de 50%. Então, você vai começar fazendo atividade física leve, que o seu coração tenha um ritmo cardíaco de pelo menos 50% da sua frequência cardíaca máxima.
E aí você vai aumentando gradualmente ao longo do tempo até atingir um limite de 85%, viu? Então, quando você estiver praticando uma atividade física que teu coração, você que tem 20 anos, viu? Que teu coração chegar a 170, aí você, pronto, eu só aguento até aqui. Porque superior a isso, pode haver algum tipo de prejuízo à sua saúde. Ou seja, você está com uma carga muito alta que o teu corpo não está adaptado a receber. Então, essa adaptação, ela vai sendo gradual, viu? Esse processo, ele ajuda a treinar os músculos, viu? Porque você sabe que qualquer atividade física acontece da mesma forma. Você começa, por exemplo, musculação, você começa a pegar um peso mais leve e vai sendo crescente. À medida que o tempo vai passando, você vai aumentando a quantidade de peso. Então, é a mesma coisa que vai servir para o treinamento do seu coração. Para quê? Para fazer menos esforço para bombear o sangue, ou seja, para que seu coração, durante o repouso, ele não precise de tanto esforço para conseguir manter as funções vitais do teu corpo. Deu para entender, pessoal? Então, a aula de hoje seria sobre isso, sobre a frequência cardíaca durante a atividade física. Espero que vocês tenham compreendido e tenham um bom fim de tarde e um bom final de semana. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau!